E aí, pessoal, boa noite novamente a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Como eu vinha falando, aqui está o telefone da monitoria. Tá? O nome da monitora é Maria da Penha. Que eu, como está dizendo, que por sinal, eu estou vendo que ela está aqui online junto com vocês. Tá? Maria da Penha, você está me ouvindo? Sim, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Boa noite, Penha. Eu vou lhe dar aí alguns minutinhos, Penha, para você se apresentar. Já coloquei seu telefone aqui no chat da sala, mas você se apresenta aí dizendo seu nome, qual semestre que você está, tá certo? E se disponibiliza aí para colaborar com a turma. Fique à vontade, tá? Ok, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Maria da Penha. Deixa eu abrir aqui a câmera um pouquinho. Abrir a câmera. Meu nome é Maria da Penha. Eu estou cursando o 8º período de administração já, graças a Deus. Foi luta para chegar até aqui, mas eu consegui, estou na batalha, fazendo TCC. E com certeza vocês vão estar nessa etapa também. O professor disponibilizou meu número, eu esteja à vontade para poder tirar dúvida, eu estou aqui também para aprender, né, para rever alguns conteúdos e a gente vai se ajudando um ao outro, tá joia? Aproveitem a disciplina, que a contabilidade é muito importante. Eu trabalho no SENAC e tem um setor lá só de contabilidade, e eu vejo esse apoio que é indispensável da contabilidade para a administração, para a tomada de decisão. Então, aproveito bastante que vocês vão usar muito a contabilidade, não só no curso, mas na empresa de vocês também. Obrigada. Obrigado, Penha, pela colaboração também, pela disponibilidade, tá? Pessoal, assim como vocês ouviram aí Penha falando, a contabilidade não é porque eu sou só da área de contabilidade, mas ela para a parte de administração, para a parte de gestão como um todo, tá? Quando eu digo assim gestão, eu estou me referindo tanto para o pessoal de administração quanto para o pessoal de negócio imobiliário. Assim como a gente falou lá nos nossos primeiros encontros, a contabilidade é conhecida como sendo um grande sistema assim, de informação, tá? Que ela está ali no centro, sendo alimentada pelos diversos setores da empresa. E para quem é gestor, a informação ela é um ponto-chave para quem é gestor. Tá? Se o gestor ele não possui informação suficiente para tomar decisão, ele não vai conseguir tomar decisão ou vai tomar a decisão pelo achismo. Tá? Então, a contabilidade ela serve para isso. Tá? Serve para alimentar os usuários, tá? Os usuários. Dentro desses usuários, a gente tem tanto os gestores como usuário interno, a gente tem também os usuários externos. Os gestores precisam dela para poder tomar decisão de como gerir seus negócios, e os usuários externos também para tomar sua decisão de emprestar ou não um recurso, investir ou não numa determinada empresa e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, Penha, seja bem-vinda, tá? A disciplina, bom reencontrá-la novamente. E vamos dar início aqui para o nosso tema de hoje, tá bom? Obrigado, Penha. Vamos lá começar, tá? Por nada, professor. Eu vou compartilhar com vocês a tela que foi justamente a tela da nossa última aula, tá? Assim que tiver aí aparecendo para vocês, eu gostaria que vocês me dessem um retorno para que a gente possa iniciar, ok? Já está aparecendo, professor. Ótimo, então vamos lá, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui para... Na aula de hoje, tá? Que também é o tema da semana, a gente vai falar sobre... Lá no nosso plano está previsto patrimônio líquido, que a gente já iniciou falando de patrimônio líquido, e também está previsto lá origens e aplicação de recursos. Tá? Origens e aplicação de recursos. Então, vamos lá, pessoal.
deixa eu abrir aqui uma nova tela, que é para a gente ir praticando, tá? A gente ir praticando. Aqui a gente tem o patrimônio, tá? O patrimônio de uma empresa. Deixa eu tirar aqui, formatar, para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso patrimônio, que a gente já estudou nas aulas anteriores, que o patrimônio, ele é representado, ele tem uma representação gráfica em um formato aqui de T, tá? Só todas as empresas publicam suas demonstrações assim no formato de T? Não, tá? Isso aqui é mais para fins didáticos, tá? Mais para fins didáticos. Mais na frente, a gente vai ter a oportunidade de ver balanços, demonstrações reais de empresas, e a gente vai ver que algumas, elas publicam suas demonstrações de um lado, o grupo do bens e ativo, que se chama, como a gente já viu, quem é que me ajuda aqui, qual o nome do grupo que representa os bens e direitos de uma empresa? Vamos lá, pessoal? Alguém aqui me ajuda? O patrimônio ele é dividido em 3 grupos, tá? Quais são os grupos que compõem o patrimônio? Alguém me ouvindo? Ninguém está me ouvindo, pessoal? A monitora pode ajudar, se quiser. Estamos. Só um minutinho, Pedro. Vamos ver aqui, o pessoal precisa participar também. Rafael? O patrimônio ele é composto por 3 grupos, tá? Quais são os grupos que compõem o patrimônio? Ativos, passivos. Ativo, passivo, e o terceiro aqui? A gente tem um terceiro grupo, que fica, por coincidência, aqui do lado direito do patrimônio. Qual é o terceiro grupo que fica aqui do lado direito do patrimônio? Patrimônio líquido. Pessoal, vocês precisam participar, tá ok? A gente viu, essa é a estrutura básica do patrimônio. A gente viu que, obrigatoriamente, o lado esquerdo do ativo, ele tem que sempre ser o mesmo valor do lado direito, que é o total do passivo, e que esses grupos, eles são detalhados em elementos qualitativos e também representados de forma quantitativa, e esses elementos, eles são chamados de contas contábeis. Então, a gente tem contas contábeis tanto no ativo, a gente tem contas contábeis no passivo e também temos aqui no patrimônio líquido, tá ok? Então, essa é a estrutura básica do patrimônio de uma pessoa, tá? Deixa eu só colocar aqui uma fórmula para a gente iniciar. Pessoal, a partir da aula anterior, a gente já iniciou o que será o nosso último assunto da primeira unidade, que é formação patrimonial, tá? Como se forma um patrimônio. A gente iniciou na última aula iniciou, e a partir de agora, em todas as aulas, a gente vai trabalhar já com o assunto da última unidade, que é formação patrimonial. Então, aqui a gente tem o patrimônio. O patrimônio, ele serve para demonstrar a posição patrimonial que uma determinada empresa tem em um determinado dia, tá? Então, se a gente chega hoje numa empresa, sei lá na Brasmotor, uma loja de carro que tem em João Pessoa, se a gente chega hoje, tudo ali que a gente enxerga de bens, direitos, e se a gente vai lá na gaveta do escritório da Brasmotor e abre e vê as contas, então todos os bens, direitos e obrigações, eles precisam estar espelhados aqui no patrimônio. Para facilitar o entendimento, eu vou iniciar com a formação patrimonial, tá? Vamos aqui pensar que a gente vai
abrir uma imobiliária, tá? Vamos pensar que a gente aqui vai abrir uma imobiliária. Quais são os bens necessários para se abrir uma imobiliária? Vamos também pensar que o pessoal, o gestor dessa imobiliária, ela contratou, a princípio, uma consultoria administrativa e chegou lá para os administradores e perguntou, ó, eu quero abrir uma imobiliária. O que é que a gente precisa aqui para começar a funcionar? O que é que uma empresa, uma imobiliária, ela precisa para começar a funcionar? Quem aqui me ajuda? Ninguém, pessoal? Contrato social. Contrato social, tá? O que seria o contrato social? Quem falou? Foi Manuel? O que seria o contrato social, Manuel? É o contrato que contém o nome registrado, capital inicial, o nome do dono da empresa. Exatamente. O contrato social, ele é um documento e lá naquele documento vai detalhar a abertura da empresa, vai dizer o nome da empresa, vai dizer quem são os sócios daquela empresa, vai dizer qual é o valor que aqueles sócios vão colocar dentro da empresa, não é isso? Então, vamos imaginar aqui que essa sociedade ela está sendo composta aqui por Manuel e Vitória, tá? Por Manuel e Vitória. Então, Manuel e Vitória, eles são os proprietários dessa empresa. Vamos pensar que eles são os proprietários. Eles, em comum acordo, resolveram que para abrir essa empresa, eles precisam investir na empresa, cada um, vou colocar aqui, ó, 250 mil reais, tá? Vamos pensar que eles resolveram investir nessa empresa 250 mil reais. Vitória, vamos pensar que Vitória acordou com o Manuel, dizendo que a parte dela, ela vai entrar na sociedade dando um imóvel. A parte de Vitória vai ser através da entrega de um imóvel. Já Manuel vai entrar com dinheiro mesmo. Tá certo? Então, o que é que acontece? Ó? Essa empresa ela está sendo já constituída, ela está sendo constituída com dinheiro. Então, assim, ó, em banco, no valor de 250 mil reais, e está sendo aberta com um imóvel avaliado aqui em 250 mil reais. Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? O porquê que eu coloquei aqui dinheiro em banco e imóvel do lado do ativo? Alguém tem alguma dúvida que precisa ser esclarecida? O motivo pelo qual eu coloquei o dinheiro do lado esquerdo e o imóvel do lado esquerdo? Notem aqui que agora a gente está fazendo uma alteração, ó, que não necessariamente uma empresa ela precisa ser aberta só com dinheiro, tá? Ela também pode ser aberta com bens. É o que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Já que ninguém tem dúvidas, aqui eu estou colocando ó, dinheiro em banco. Tecnicamente, qual nome se dá para a conta contábil que representa o dinheiro em banco? A gente já viu isso aqui nas aulas anteriores. Tecnicamente, qual é o nome que se dá ao dinheiro que está guardado em banco, lá na conta corrente? Alguém consegue responder, pessoal? Pessoal, a gente vai ficar travado aqui, tá? Se vocês não participarem. A gente já viu isso aqui por mais de uma vez, tá? Tá? Então, acredito que vocês sabem disso, tá? Só precisam ou se esforçar um pouquinho ou
só responder, tá? Se não quiser falar, escreve aqui no chat qual o nome que se dá para conta contábil que representa o dinheiro em banco. Ninguém? Então vamos lá, tá? Para não ir perdendo tempo, tá? Então, ó, a gente pode substituir isso aqui simplesmente por banco, conta, movimento, ok? Banco, conta, movimento. O que seria banco, conta, movimento? É o nome que se dá para a conta contábil que registra o dinheiro da empresa que está guardado em conta corrente. Então, o que seria o nosso tema de aula? O que seria as origens e aplicações de recursos? O que seriam as origens e aplicações de recursos? Vejam o seguinte, ó. Essa empresa, ela agora tem aqui guardado dentro dela esses recursos aqui, ó. 250 mil em banco e 250 mil em imóvel. Então, ela tem aplicado 500 mil reais dentro da empresa. Então, esse termo de aplicações de recursos, o termo aplicações de recursos, ele nada mais é do que simplesmente o ativo. Então, o que é ativo? Ativo são as aplicações. Tá? O ativo, eles são as aplicações. De onde é que veio os recursos para que essa empresa conseguisse aplicar 500 mil reais em seu ativo? De onde é que veio esses 500 mil? Qual é a origem desse valor para que a empresa tenha aplicado dentro dela 500 mil reais? Nesse momento, a origem veio de duas pessoas, que é Manuel e que foi Vitória. E essas pessoas são consideradas os proprietários da empresa. Tá? O nome que se dá aos recursos que os proprietários aplicam dentro da empresa para que ela possa abrir e funcionar é chamado de capital social. Então, o capital social dessa empresa, nesse momento, é 500 mil reais. Então, vejam que aqui, ó, o total de ativo está batendo com o passivo. Essa empresa tem 500 mil reais aplicado dentro dela e a origem dos recursos a gente consegue observar olhando aqui para o lado esquerdo do gráfico. Tá? Então, o assunto origens e aplicações de recursos, ele é uma separação que tem no patrimônio. Todo recurso que é aplicado da empresa, ele precisa ter uma origem. E a origem sempre se dá aqui, acontece no passivo. É como se a gente aqui tivesse recursos entrando dentro da empresa. Então, toda vez que entra recurso dentro da empresa, a empresa ela torna uma devedora dos donos desses recursos e ela pega esse recurso e aplica dentro do ativo. Tá ok? Então, essa é a forma que se dá para aplicar recursos da empresa. Os recursos, eles possuem uma divisão. Os recursos, eles possuem uma divisão. Os recursos, eles são chamados de... Eles podem ter de capital próprio ou pode ser capital de terceiro. Tá? Os recursos, eles podem ser capital próprio ou pode se originar de capital de terceiro. Capital próprio é o recurso, ele está vinculado aos proprietários, aos acionistas, aos sócios da empresa. Então, nesse nosso exemplo, até esse momento, a gente tem aqui 100%
os recursos da companhia tiveram origem de capital próprio. Foram os proprietários que entregaram recursos para a empresa. Tá ok, pessoal? Vamos trazer aqui, alimentar agora mais nosso patrimônio. Uma vez constituída a empresa, vamos imaginar que ela precisou agora mobiliar o escritório. Ela já tem dinheiro no banco, ela já tem um imóvel, que é onde vai funcionar o escritório da empresa. Agora ela precisou mobiliar esse escritório. Quais são as mobílias necessárias que normalmente se tem dentro do escritório? Gostaria de ouvir vocês. Mesas, computadores, perfeito, tá? Então, vamos pegar aqui as mesas, computadores, tá? Vamos trazer aqui um exemplo para que a gente consiga responder se o capital de terceiro seria empréstimos, tá? Demóstenes, você está ouvindo, já está com áudio ou está sem áudio ainda? Então, o conjunto de móveis, cadeiras, mesas, tá? Vamos chamar aqui de móveis, tá? O que são os móveis? É a mesa, são as cadeiras. Então, vamos pensar que essa empresa aqui precisou comprar 10 mil reais de móveis, tá? Móveis e utensílios. Vamos estar assim, ó, móveis e utensílios. Móveis e utensílios. Então, ela vai, comprou, registra lá no ativo que agora essa empresa, ela possui móveis e utensílios no valor de 10 mil reais. A pergunta que se faz é, de onde é que veio o dinheiro para que essa empresa comprasse móveis e utensílios? Duas formas tem, nesse momento aqui, para ter adquirido esses móveis e utensílios. Ou a empresa pagou à vista, já que ela tem dinheiro aqui no banco, 250 mil, ou ela poderia ter comprado a prazo. Vamos imaginar que essa empresa resolveu comprar os móveis e utensílios e recebeu uma duplicata para pagar daqui a 60 dias. Então, ela ficou com uma dívida a ser paga daqui a 30 dias. Então, a gente vem aqui no passivo e coloca duplicatas a pagar ou fornecedores. Valor 10 mil reais. Vejam que tanto o passivo quanto o ativo, eles possuem os mesmos valores, 510 mil, tá? E, nesse momento, a atividade da empresa, ela está sendo financiada por duas pessoas, dois tipos de pessoas. Uma são os próprios acionistas da empresa, que a gente chama de capital próprio, e a outra está sendo financiada por pessoas não ligadas à companhia. Então, é capital de terceiro. Ok? Então, as origens de recursos, dos recursos, tanto podem ser de capital próprio ou pode ser capital de terceiro. Tá? As origens possuem essas duas fontes. Ou capital de terceiro ou capital próprio. Não necessariamente o capital de terceiro ele é apenas um empréstimo. Toda atividade da empresa ela é financiada com recursos que aparecem aqui no passivo. Então, todas as contas contábeis que aparecem aqui do lado do passivo, incluindo o patrimônio líquido, são origens de recursos. Nesse momento, a gente só tem capital de terceiro, que é duplicatas a pagar, e o capital social, que é do proprietário. Ok, pessoal? Próximo exemplo.
Próximo exemplo. Vamos imaginar que essa empresa resolveu comprar computadores agora. Então, a gente vem aqui, ó, computadores. Comprou. Computadores é bem. Se é bem, precisa estar lá no ativo. Valor da compra desses computadores. Está aqui, 12 mil reais de computadores. Vejam que o ativo aumentou em 522 mil e no passivo ainda tem 510 mil. De onde é que veio os recursos para que essa empresa pudesse ter aqui 12 mil de computadores? Aí aqui eu vou fazer uma observação, pessoal. Normalmente, se a gente fizer associar esse assunto a um período do ano que as pessoas físicas e jurídicas também, mas vou falar da pessoa física porque talvez é mais noticiado. Todo ano tem um período que abre um prazo para entrega da declaração de imposto de renda. Algumas pessoas, elas, quando entregam a declaração de imposto de renda, elas caem em uma coisa chamada malha fina. A malha fina é quando dá divergência em alguma situação que a Receita Federal pede para que o contribuinte justifique o motivo daquela divergência. Um dos motivos que faz com que uma pessoa caia na malha fina é quando a Receita Federal consegue identificar que aquela pessoa possui bens em seu nome e ela não possui fonte de renda suficiente para ter aquele bem. De uma forma assim, simplista, tá? O que é que a Receita está fazendo? Ela faz o patrimônio, o balanço patrimonial de uma pessoa, ela identifica o que é que aquela pessoa tem ou adquiriu durante aquele exercício e vai ver se aquela pessoa teve renda para adquirir aquele bem, se teve renda foi com capital próprio, ou se aquela pessoa se endividou para adquirir aquele bem. Se ela se endividou, precisa estar, olhando aqui para o balanço, precisa estar no passivo da pessoa, uma dívida. Se ela não se endividou, ela precisa ter renda para explicar. Se não acontece nenhum nem outro, é como se o ativo não batesse com o passivo. Aí isso aqui, de uma forma automática, a Receita retém a declaração daquele contribuinte e pede para que ele explique de onde é que veio a diferença aqui de 12 mil para que ela tivesse dentro do seu patrimônio se não teve origens. Cadê as origens dos recursos? Tá? Ok, pessoal? Nesse nosso exemplo, ó, eu vou tirar a compra, vamos pensar que essa compra aqui, vamos simular, que foi uma compra à vista. Se é compra à vista, a gente vem aqui do banco, ó, tem 250 mil reais no banco, e a gente vai diminuir o saldo porque houve uma retirada de 12 mil reais. Certo? Agora tem aqui 510 mil, tanto no ativo, e 510 mil também no passivo. Tá ok, pessoal? Vocês entenderam isso aqui? Esse assunto de origens e aplicações de recursos, ele não tem a finalidade de associar ou de separar as aplicações de recursos e saber de forma separada quais desses elementos foram adquiridos com capital de terceiro e quais desses elementos foram adquiridos com capital próprio. O assunto origens e aplicações de recursos, ele não faz essa distinção, não tem essa finalidade. Todo o recurso de uma companhia, ele é aplicado dentro do ativo e aqui se mistura tanto o capital de terceiro quanto o capital próprio. Tá ok? Então aqui a gente está vendo 510 mil. Esses 500 mil, eles foram aplicados em quê?
Não importa essa informação, tá? A gente não tem como saber. Nesse momento, a gente só conseguiria responder porque a gente aqui está acompanhando um passo a passo da evolução da formação desse patrimônio. Mas se chegar uma pessoa agora dentro da nossa sala e olhar aqui olhar esse patrimônio, ó, só olhar esse patrimônio, não ter acesso às informações anteriores, ela não vai conseguir associar aonde é que esse 500 mil foi aplicado. Certo? Porque não tem essa finalidade o assunto origens e aplicações de recurso de fazer essa distinção. Perfeito, pessoal? Gostaria de ouvir de vocês agora, tá? Para a gente ir evoluindo. Vamos imaginar que essa empresa, ela adquiriu a prazo, tá? Adquiriu a prazo um empréstimo a ser pago em 100 meses no valor de 100 mil reais. Agora eu preciso da participação de vocês, tá? Escrevam aí no chat ou então falem no áudio. Essa empresa precisou, ela realizou um empréstimo bancário no valor de 100 mil reais. Esse empréstimo no valor de 100 mil reais altera a estrutura patrimonial dessa empresa. Esse empréstimo de 100 mil reais, ele altera essa estrutura. O que é que eu preciso fazer para atualizar o patrimônio dessa empresa? Incrementa no passivo uma conta chamada empréstimos, conforme Demóstenes aqui está nos ajudando, ó, empréstimos a pagar. Essa empresa, ela agora deve 100 mil reais, e lá no ativo, a gente coloca dentro da conta movimento, da conta banco conta movimento. A gente vai colocar os 100 mil reais. Ok? Ok, pessoal? Total de capital dessa empresa, 610 mil. Total de bens e direitos, 610 mil. Quem são as pessoas que estão financiando essa empresa? Capital de terceiro, 110 mil. Capital próprio, 500 mil. Ok, pessoal? Próximo exemplo. Vamos imaginar que essa empresa precisou adquirir, ela fez aquisição de material de expediente em grande volume, tá? Vamos pensar que ela comprou aqui 50 mil reais de material de expediente. Comprou em grande volume. Ela vai guardar esses materiais de expediente para não ter que ficar comprando a todo instante. Então, ela comprou 50 mil reais de material de expediente. Forma de pagamento foi à vista. Então, vamos mudar aqui, ó. Vamos à vista, tá? Depois eu mudo. Tá à vista. Preciso agora atualizar o meu patrimônio. O que é que eu vou fazer com esse patrimônio? Quem aqui nos ajuda? Retira do banco, perfeito. Então, aqui no banco, ó, eu vou retirar 50 mil. Tirei 50 mil do banco. E faço o que, Vitória? E adiciona no ativo. A gente vai incluir aqui no ativo a outra conta. Vou chamar assim, ó, estoques. O valor de
50 mil. Valor de 50 mil. Pessoal, você está dando para acompanhar o raciocínio dessa atividade? Me dê um feedback aqui no chat. Está dando para acompanhar? Sim, professor. Vamos complicar um pouquinho mais, tá? Vamos pensar aqui que essa empresa resolveu comprar uma impressora, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar que essa empresa comprou uma impressora, tá? O valor da impressora está aqui, R$ 1.500. Forma de pagamento. Ela passou aqui cartão de crédito. Vamos atualizar agora o nosso patrimônio. O que é que a gente faz aqui? Preciso de vocês, tá? Senão a gente não anda. Adiciona em duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar. 1.500 é o valor. E o que mais, Vitória? A gente alterou aqui o valor do passivo. Ó. Passivo ficou 611. E em móveis e utensílios. Perfeito, tá? Na verdade, a gente pode colocar aqui, ó. Dentro de computadores, vamos só acrescentar computadores e periféricos. Tá? No valor de... acrescentar aqui em 12 mil. R$ 1.500. Ok, pessoal? Ok? Ok. Aqui, tanto, a gente poderia deixar aqui feito... Opa. Feito foi sugerido, ó, em duplicatas a pagar, ou a gente poderia aqui criar uma conta chamada cartões de crédito. Tá? Tanto poderia ficar lá junto em duplicatas a pagar, a gente poderia colocar aqui dentro de cartões de crédito 1.500. O importante seria colocar aqui dentro do passivo, tá? Os dois estão corretos. Só estou aqui cartões de crédito só para exemplificar de uma outra forma, tá certo? Mas as duas formas estão corretas. Vamos pensar agora que essa imobiliária que a gente está tentando montar, ela resolveu agora comprar celulares, tá? Porque ela vai, essa imobiliária aqui, ela vai dar para os corretores. Vai emprestar para que os corretores possam trabalhar. Então, ela comprou aqui de celulares, vamos pensar aqui R$ 20.000. Celulares, R$ 20.000. A forma de pagamento desses celulares foi também no cartão, sendo que cartão de débito. Cartão de débito. Qual movimentação agora a gente precisa executar para que a gente demonstre essa movimentação? Debitar conta movimento, retirar do banco. Perfeito. Vou retirar aqui do banco R$ 20.000. E faço o que mais? Meu ativo ficou diferente do passivo. Faço o que mais, pessoal? Para por aqui ou tem mais alguma coisa a ser feita? Se a gente parar nesse momento, alguma coisa vai estar errada, porque a gente tem aqui no ativo 591 mil e no passivo 611 mil. Coloca celulares. Celulares, a gente coloca aqui no ativo, ó, que é um bem.
a gente poderia colocar aqui dentro de imóveis e utensílios, tá? E a gente coloca agora aqui R$20.000. Então, 611.500 no ativo, 611.500 no passivo. Essa empresa, nesse momento, ela possui um patrimônio bruto de 611.500, ela possui 611.500 de recursos aplicados nessa empresa, e esses recursos tiveram origem de capital de terceiro e capital próprio. 111.500 é capital de terceiro, 500.000 é capital próprio. Perfeito, pessoal? Último exemplo aqui, ó, para a gente poder finalizar. Vamos pensar que essa empresa não é nem muito usual mais isso, tá? Mas vamos usar para poder exemplificar. Vamos pensar que essa empresa comprou um veículo no valor de 68, não, vamos estar aqui, 80.000. Tá? Comprou um veículo aqui no valor de 80.000. Forma de pagamento. Cheque. Vou complicar aqui um pouquinho, tá? Cheque pré-datado. A data do cheque, ó, vamos considerar que a gente está agora em agosto, tá? A data do cheque foi para o dia 10/10/2021. E agora, pessoal, o que é que a gente faz? Vai para o passivo. O que é que vai para o passivo, Vitória? Deixa eu abrir aqui um espaçozinho. O cheque. Deixa eu abrir aqui um espaçozinho, tá? Para alimentar. Então, qual seria a sugestão que a gente colocaria de nome aqui para o passivo, Vitória? Eu não faço ideia, professor. Eu estou em dúvida de, tipo, dessas palavras que o senhor coloca. Você pode colocar qualquer palavra, entendeu? Qualquer frase. Vamos colocar qualquer uma, tá? Que a intenção das aulas é exatamente aumentar esse vocabulário aqui de vocês. A dificuldade de contabilidade é mais ter domínio desse vocabulário, tá? Então, seria dessa forma, Vitória. A gente colocaria aqui 80.000, sim? E faria o que mais? Parava por aqui ou faria mais alguma coisa? Coloca no ativo. Veículos. 80.000. Ok? Demóstenes aqui levanta uma questão. Tecnicamente, não existe cheque pré-datado. Tecnicamente, não existe cheque pré-datado. Todos aqui conhecem o que é um cheque. Já viram, conhecem. Hoje não é muito tão usual o cheque, não, mas ainda se usa, né? Ainda se usa cheque. Tem algum lugar que às vezes pede cheque. Principalmente, às vezes, em negociação mobiliária, às vezes vai dar entrada, o construtor lá pede, eu facilito o teu sinal aqui, você dá 4 cheques de R$5.000, você data aí o primeiro para o mês que vem e os demais para os meses seguintes, né? É muito comum, às vezes, acontecer nessa negociação, dessa forma, tá? A pergunta que eu faço aqui para vocês, ó, emitiu o cheque, R$80.000, coloquei a data aqui 10/10, a gente ainda está em agosto. A pessoa que recebeu esse cheque, se ele for ao banco, para esse nosso exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos nos concentrar nesse exemplo. A pessoa foi ao banco, apresentou esse cheque, o cheque está datado para o dia 10/10. O caixa olha lá e vê que está 10/10.
o caixa paga ou manda a pessoa voltar só no mês de outubro? Demonstre-lhes que paga. Pode depositar imediatamente e o banco acata, paga. Tá? Perfeitamente. O cheque, ela é uma ordem de pagamento à vista. Tá? Essa questão de pré-datar cheque, ela é só um costume que as pessoas têm para negociar. Tá? É um costume informal. Nada obriga a pessoa a respeitar essa data aqui, ó. Tá? Nada obriga a respeitar esse fio do bigode. Eu não conheço esse termo, me demonstra. Mas se a pessoa não tiver saldo, professor, em conta, como é que é? Aí o banco recebe o cheque e tenta pagar. Quando ela tenta pagar e vê que não tem saldo, o banco, na mesma hora, devolve, faz a devolução. Ele debita da conta e estorna o débito na mesma hora, por falta de saldo, por falta de fundo. E o banco dá um carimbo no cheque, e aquele carimbo, aquele procedimento, ele reflete no CPF da pessoa, do proprietário do cheque. E o cheque volta para a pessoa que foi lá depositar. Se, por acaso, a pessoa for novamente reapresentar o cheque e por uma segunda vez não tiver saldo, o banco novamente vai devolver o cheque, vai carimbar lá o cheque, e se eu não estiver enganado, a partir dessa segunda devolução, a conta da pessoa é bloqueada. Certo, Patrícia? Isso aí eu sabia, mas estou dizendo assim, no caso da empresa, porque o senhor estava dizendo que se o cheque chegasse de imediato podia ser pago, mas se na empresa não tivesse saldo. Então, aí vou dar os dois exemplos. Boa pergunta, tá, Patrícia? Nesse exemplo aqui, nesse primeiro, ó, tá? Nesse primeiro, o cheque aqui ele não vai ficar como uma dívida da empresa. Como a empresa, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, imediatamente essa empresa contabiliza tirando aqui, ó, do banco, porque o banco tem saldo. Certo? Então, essa é a forma correta de fazer. A gente não coloca aqui uma dívida da empresa como cheque a pagar. A gente tira aqui do banco conta movimento. Ok, Vitória? Todos entenderam essa parte aqui? Tinha saldo, tá? Tinha saldo. Por fim, tá? Para a gente contemplar a pergunta de Patrícia, que foi boa pergunta. Por fim, vamos pensar agora aqui que essa empresa comprou máquinas. E só para exemplificar, vamos imaginar que essa máquina teve um valor de 200 mil e também foi pago com cheque pré-datado, lá para o dia 10/10. E agora, como é que a gente faz? Compra de máquinas. A gente vem aqui no ativo, ó, e registra as máquinas. A máquina foi no valor de 200 mil. O cheque foi pré-datado, ó, de 200 mil. A pessoa vem aqui no banco, tá? Vem no banco e vai contabilizar. Eu vou falar o passo a passo, tá? Como é que acontecia aqui na contabilidade? A gente vinha aqui no banco e tirava aqui os 200 mil, ó. Quando a gente pega o extrato bancário dessa empresa, vai ver que aquele cheque foi devolvido no valor integral. Foi devolvido no valor integral. O banco não vai pagar parte do cheque. Ou o banco paga o cheque todo ou não paga nada. Como essa conta aqui não tinha saldo suficiente, o banco vai e estorna o valor. Tá? Tira o débito daquele cheque da conta da empresa. E como houve a devolução, agora sim a gente coloca aqui no passivo uma conta chamada de cheques devolvidos, no valor de 200 mil. Entendeu, Patrícia? O cheque... Entendi, professor. O cheque, ele não é pago, embora a mais não tinha 188 mil, o banco poderia, então, pagar 188 mil e 12 mil
que devolvia, não. Ou o banco paga o cheque completo, ou o banco não paga nada. A pessoa foi e apresentou o cheque. O caixa olhou lá o saldo da conta, apresentou, não tinha saldo, na mesma hora estornou. Então, ele entra e sai. Na devolução, aí a empresa agora sim fica com uma dívida de cheques devolvidos. Certo? Certo, Entenderam, entendi. pessoal, isso aqui? Entenderam? Pessoal, aparentemente, não é só aparência, esse assunto que a gente está vendo, ó, origens e aplicações de recursos. Ele é fácil. Origens é todo passivo. Aplicações é todo ativo. Existem 811.500 aplicados nessa empresa. A origem desses recursos, ele se encontra aqui, ó, no passivo e patrimônio líquido, onde o passivo são as origens e todo o patrimônio líquido, voltando, o passivo são as origens de terceiros, capital de terceiro, e todo o patrimônio líquido é capital próprio. Tá ok? E aqui a gente já começou a trabalhar com o assunto de formação patrimonial. Aparentemente isso aqui é bem fácil, e é fácil, sendo que complica um pouco. O que é que eu sugiro a vocês? No livro da disciplina, de que vocês estão tendo acesso, eles trazem um exercíciozinho. Eu sugiro que vocês pratiquem aquele exercício, pessoal. Porque só assim vocês vão sentir dificuldade em realizar a atividade. Se vocês se resumirem a só olhar, só ouvir o que eu estou fazendo aqui, vocês vão achar que já sabem fazer isso e numa atividade vocês vão sentir dificuldades, tá? Então, eu sugiro que vocês coloquem em prática isso. Nem que seja repetindo, sem assistir aqui o vídeo, isso que a gente acabou de fazer. Tá ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta a fazer nesse momento? Ok, professor. Sem perguntas. Então, eu vou finalizar aqui Professor, a gravação. Sim, pode falar, Welder. Welder, a compra de veículos podia entrar em móveis e utensílios? Não seria adequado. Até poderia, sabe, Welder? Mas não, tecnicamente não seria adequado. Porque essas nomenclaturas, que a gente chama de contas contábeis, a finalidade dela é de agregar o maior número possível de elementos semelhantes. Tá? De elementos semelhantes. Então, o que seria móveis, que a gente entende como móveis de uma forma genérica? Seria cadeira, seria mesa, tá? Vamos pensar, poderia ser computador, tá certo? Poderia até ser impressora, que aqui eu quis separar o que fosse de informática, poderia até ter impressoras. Mas o veículo, quando a gente fala em veículo, a gente não está falando de um bem móvel, tá? Talvez a confusão tenha gerado através disso. O veículo não é um bem móvel. Veja aqui que celular é um bem móvel. O estoque é um bem móvel, ele se move de um lugar para outro. Mas esse móveis que a gente está falando de móveis de mobiliar um ambiente. Tá certo? Certo, professor. Ok, Welder. Mais alguma pergunta? Sem nenhuma pergunta a mais, então vou finalizar aqui a gravação para, assim que possível, eu disponibilizar essa